tudo bem? É muito bom ter você aqui com a gente para acompanhar o que os empreendedores e voluntários adventistas fazem por todo o Brasil. E olha, são muitas ações de impacto social e evangelístico. Esperamos que o Fé em Ação te impulsione a levantar do sofá e se envolver com a missão de transformar vidas. No Fé em Ação de hoje, vamos te mostrar a AFM Brasil. Sérgio Azevedo vai entrevistar o Diogo Santos, presidente da agência, que vai falar da atuação dos missionários por todo o mundo. Obrigado, Sérgio. Obrigado à Federação dos Empreendedores pela parceria e pelo convite de estarmos aqui falando aquilo que é a nossa paixão e aquilo que move tudo aquilo que nós fazemos, que é a paixão por servir, por levar o Evangelho de Deus aos povos não alcançados. André Aurel nos traz as ações e novidades da fé. Não sai daí, o Fé em Ação volta já! Quero te apresentar a AFM Brasil, que é uma instituição que atua com os povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Isso é feito com missionários que são enviados por, no mínimo, 1 ano aos lugares onde o cristianismo ainda não chegou. Ali, esses missionários desenvolvem projetos que funcionam como pontes com a comunidade. Assim, estabelecem igrejas locais, escolas básicas, instituto de línguas, clínicas, entre outros. Isso mesmo, Bárbara. A FM possui o comprometimento de levar o Evangelho para os não alcançados, valorizando cada voluntário e cooperador dessa missão. Um trabalho em conjunto com a Igreja Adventista que envolve coragem e dedicação para alcançar povos que ainda não conhecem Jesus. Após chegar em locais isolados e que não possuem presença da Igreja Adventista, os missionários começam a atuar e discipular os membros nativos de uma determinada região. A abordagem desse projeto busca quebrar barreiras e permite o crescimento exponencial, oferecendo uma experiência única, tanto para os missionários como para quem os recebem. Então, eu fui para Tailândia, foi uma cidade de Khon Kaen, que ela fica no norte, meio que no centro do país. E quando eu cheguei lá, foi 1 mês após eu ter chegado, veio o surto do Covid. E isso foi um susto muito grande, porque foi algo totalmente novo. E até foi apresentada a possibilidade de voltar para casa, porque não se sabia o que ia acontecer, e daí deu aquele medo. Mas eu senti que Deus queria que eu ficasse por lá. E aí eu acabei ficando, só que a gente ficou em quarentena por média de umas 3 semanas. Então a gente ficou trancado dentro de casa sem nada para fazer. E daí deu uma preocupação muito grande, o que eu vim fazer aqui para ficar só trancada? Para que eu vim? E aí eu comecei a orar e pedir para Deus, tipo, o que eu devo fazer aqui? E foi incrível porque foi a gente começar a orar que Deus começou a abrir as portas e aí surgiu um projeto novo para alimentar as pessoas que estavam passando necessidades. A gente fazia comida, levava na estação de trem todos os dias. E disso a gente conseguiu muitos contatos de várias crianças que começaram a ir na igreja depois. Então foi um pouco assustador, mas Deus ele trouxe uma bênção tão grande daquilo. Eu gosto de pensar que Deus ele usa o mal que vem do pecado e ele transforma em bênção, e é isso que a gente conseguiu perceber nesse período. As ações e projetos da AFM visam sempre alcançar e transformar corações, mantendo estratégias de trabalho missionário na janela 1040, ou seja, região do globo que vai do leste da África até o sudeste da Ásia, onde a maioria da população nunca nem ouviu falar de Cristo. A nossa vida, eu costumo dizer para as pessoas que a nossa vida ela mudou completamente com a missão. A nossa vida estava consolidada de forma financeira, de forma profissional. Só que ao a gente chegar na janela 1040 e ver como realmente o mundo daquelas pessoas é diferente do nosso, a cosmovisão, toda a vivência deles é diferente da nossa, e aquilo nos fez sentir que aqui a gente vive com muito mais do que precisa. É claro que essa foi a nossa experiência, mas para nós foi o suficiente para mudar, para querer trabalhar integralmente, viver integralmente para Deus, servindo a Deus e as pessoas. Quando nós chegamos
na tribo Godala, a gente pôde perceber que as mulheres elas eram totalmente deixadas de lado. As mulheres apanhavam dos maridos, as mulheres eram as últimas a comer e algumas mulheres tinham que se abaixar para passar pelos maridos também. Então, assim, para mim, essa parte da cultura da mulher foi muito marcante. E sobre a Janela das 40 foi um desafio tremendo, porque a gente sempre quis ser missionário nessa parte, mas a gente só estando lá para saber como é difícil. E é com esse objetivo de conhecer uma nova cultura e fazer a diferença que Lucas e Emanuele decidiram realizar o sonho de serem missionários, recebendo o preparo da FM e o apoio de pessoas que acreditam e apostam nesse mesmo sonho. Nós conhecemos a FM através do NASP, que a gente estudou há uns anos atrás. Mas assim, de entrar na FM foi através de um amigo. A gente estava pesquisando uma agência missionária para a gente fazer parte e a gente ia por uma outra agência. E aí esse amigo nos ligou e ele falou assim, olha, eu acho que vocês são a cara da FM. E aí a gente, então explica um pouquinho mais como é que funciona. E ele foi explicando, a gente ficou mais ou menos 1 hora na ligação e a gente se apaixonou. A gente se apaixonou pela ideia de trabalhar com os não alcançados. A gente se apaixonou pela ideia pela urgência, sabe? Da gente ir fazer parte disso. Então, assim, o que eu mais gosto da FM é todo esse processo que ela faz. A FM acompanha a gente desde o início. Quando a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar, quando tá com aquele coração apertado, sem saber o campo, sem saber questão de dinheiro. Então, a FM senta contigo e explica, olha, é esse processo. A gente, em alguns momentos, a gente pensou em desistir. Em alguns momentos se tornaram difíceis para nós. E são justamente os momentos em que Deus se mostra presente e mostra que esse não é um trabalho nosso, mas é um trabalho dele, e ele que chamou e ele que vai prover as coisas. A maior parte das nossas doações são doações de pessoas que a gente não conhece. São pessoas que ouviram a nossa história, que entenderam que Deus estava chamando elas, sentiram isso no coração e atenderam esse chamado, e por amor a outras pessoas que também eles não conhecem, a não alcançados, a pessoas de outros países que ainda não ouviram o Evangelho, são as pessoas que acabaram doando. Então a gente se sente muito feliz de poder participar dessa missão de Deus. Quando eu mergulhei nesse universo de realmente vou fazer missão transcultural, eu vi que é um preparo físico, mental e espiritual. Então eu tenho focado nisso. Físico, tenho cuidado do meu físico, né? Feito mais exercício, do mental. Eu comecei também a fazer terapia, tenho estudado bastante inglês, porque a gente sabe que a gente vai precisar muito disso no campo. Na questão também de conhecimentos gerais, sabe? Da questão de conhecer outra cultura, de pesquisar mais sobre isso. Então tem coisa que a gente vai saber só no campo. Mas tem coisa, o que eu posso adiantar e estudar antes e já para a gente poder facilitar a vida no campo, eu tenho feito. Eu acho que a gente tem muito a ganhar como um casal missionário no campo, porque a gente vai ter a oportunidade de um animar o outro, no momento que a gente estiver em necessidade, nós buscarmos a Deus juntos, e eu acho que isso faz total diferença. E eu me sinto ainda mais privilegiado porque era um sonho dela e um sonho meu, e a gente ter a oportunidade de ter o mesmo sonho é algo, assim, extremamente gratificante no relacionamento. Hoje, Emanuele e Lucas já fazem a diferença em Guiné-Bissau, dedicando os dons e o tempo para transformar a vida dessas pessoas, assim como muitos missionários que se colocam à disposição e assumem o compromisso de levar esperança e o Evangelho aonde for. Eu acredito que Deus age de forma pessoal com as pessoas, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que Ele vê que a gente precisa. Deus me ensinou o que é fazer missão. Na verdade, fazer missão, eu acho que não é nem essa expressão, é como é ser missionário, porque é algo que você é, na verdade. Ele me ensinou que para falar dele para os outros, a gente precisa dedicar tempo para as pessoas e precisa amar as pessoas de fato. Como vocês puderam ver, são muitos os desafios enfrentados no campo missionário. A Federação dos Empreendedores Adventistas segue apoiando a AFM. Agora eu estou curiosa para saber o que o André Aurel tem de novidade para a gente. Oi André, me conta o que os empreendedores têm feito de bom? É muito bom estar aqui toda semana.
compartilhando notícias e atualizações da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, uma organização que não para. O Ministério Casa Esperança, que atende cerca de 55 crianças carentes na região central do Rio de Janeiro, participou juntamente com as crianças do Clube de Aventureiros Esperança Kids do Aventuria Online, em busca do tesouro, em parceria com a União Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi um fim de semana cheio de diversão para essas 28 crianças que têm entre 6 e 9 anos. A fim de contribuir com o desenvolvimento espiritual através de atividades, a programação teve como principal atração um pernoite no Colégio Adventista da Tijuca e uma apresentação das crianças no sábado pela manhã no culto da Igreja Adventista Central Rio, cantando o hino Deus é tão bom, regidos pelo maestro Enio Antunes, professor do projeto Música Esperança. Quer saber mais sobre a Casa Esperança? Acesse o site feadventistas.org.br e acompanhe de perto as nossas ações sociais. A fé, em alguns estados do Brasil, possui núcleos regionais que trabalham diretamente com os empreendedores daquela região. Recentemente, a Fé Maranhão promoveu o seu primeiro encontro regional. Foram 90 participantes compartilhando experiências extraordinárias sobre o cumprimento da missão. O encontro foi finalizado com uma linda festa batismal. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, apoiando projetos, promovendo encontros e transformando vidas. Muito bom, André. Te vejo na próxima semana. Vou dar uma pausa rápida e a gente já retorna com o Sérgio, que vai conversar com o presidente da AFM Brasil, Diogo Santos. Fica por aí, eu volto já. Quanto tempo, no mínimo, essa pessoa tem que ficar no local? 1 ano. 1 ano no mínimo? 1 ano. E tem gente que continua? Sim, e esse é o nosso sonho, porque quanto mais pessoas têm o desejo de ficar por mais tempo no campo missionário e fazer da missão a sua carreira, então por isso que nós chamamos eles de missionários de carreira, inclusive, mais projetos podem ser abertos. E missionário de carreira é uma joia que a gente está procurando todos os dias. Olá, você, nosso telespectador, você mulher, você homem que está com a gente agora, acompanhando mais um programa do Fé em Ação. Muito obrigado pela sua atenção e por estar com a gente. É sempre um prazer tê-lo em nosso meio e vendo e ouvindo histórias, como você viu na primeira parte, impressionantes de um ministério que tem como finalidade atingir pessoas e povos em lugares distantes da terra que não conhecem o Evangelho. Conosco aqui compartilhando um pouco do que vocês já viram na primeira parte do programa, o presidente da AFM, que é um ministério que nasceu nos Estados Unidos e, na verdade, o nome dele em inglês é Adventist Frontier Mission. Eu estou aqui para conversar com o Diogo Santos, que é o presidente da AFM no Brasil. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui batendo um papo também com o telespectador. Obrigado, Sérgio. Obrigado à Federação dos Empreendedores pela parceria e pelo convite de estarmos aqui falando aquilo que é a nossa paixão e aquilo que move tudo aquilo que nós fazemos, que é a paixão por servir, por levar o Evangelho de Deus aos povos não alcançados. Como é que nasceu esse movimento que teve origem nos Estados Unidos? O ano, Sérgio, é 1985, quando um grupo de alunos da Andrews percebem que a dificuldade que era para a igreja conseguir levar o Evangelho a lugares desafiadores, lugares que têm barreiras políticas, econômicas, geográficas também. Culturais. Né? Culturais, bem colocado. Bem, você deu o nome da Andrews, que é uma instituição para o telespectador entender, é uma grande escola, uma grande universidade nos Estados Unidos, que tem vários cursos, inclusive aqueles ligados à teologia e ao pastorado. Né? Agora, como é que chegou ao Brasil?
Foram quase 20 anos de sonho. Então é bonito ver aqueles que sonharam isso lá atrás, contarem todo esse processo para a gente. Mais 7 anos de planejamento até que em 2015 é estabelecida a AFM aqui no Brasil. Ela fica com sede numa universidade adventista aqui no estado de São Paulo, chamada UNASP, e oficialmente, legalmente falando, no ano 2016 ela vai ser estabelecida, e o objetivo é usar toda essa força sul-americana, todo esse carisma latino-americano que nos beneficia muito em favor das missões mundiais, em favor daqueles que ainda precisam ouvir a pregação do Evangelho. Então, foi estabelecido o NASP porque é uma universidade e tem ali vários estudantes que estão na fase da vida em que eles podem dedicar 1 ano, 2 ou quem sabe até mais anos no campo missionário. Então é por isso que ali estamos estrategicamente localizados para poder fazer o trabalho que a gente faz. Qual é o perfil que vocês procuram? São casais? Pode ser uma pessoa também solteira? Como é que vocês fazem essa seleção? Sérgio, o perfil é assim, tem que ser maior de 18 anos, precisa ser adventista, e se ele se enquadrar nesse perfil e ele tem um desejo de ir, não importa onde ele está, tecnicamente falando, ou de conhecimento sobre missões, o compromisso da AFM é preparar, formar essa pessoa para sair ao campo. Se esse processo de formação levar 6 meses, que seja 6 meses. Se ele levar 2 anos, que seja 2 anos. E de qualquer profissão, né? Qualquer profissão, casados, com filhos. Claro que quando nós estamos falando de crianças, vai entrar uma análise, a idade dessas crianças, está em fase escolar, não está? São adolescentes, não são? E, obviamente, esses ajustes finos precisam ser feitos, mas o fato de ter filhos não é um impeditivo, não. Quanto tempo, no mínimo, essa pessoa tem que ficar no local? 1 ano. 1 ano no mínimo? 1 ano. E tem gente que continua? Sim, e esse é o nosso sonho, porque quanto mais pessoas têm o desejo de ficar por mais tempo no campo missionário e fazer da missão a sua carreira, então por isso que nós chamamos eles de missionários de carreira, inclusive, mais projetos podem ser abertos. E missionário de carreira é uma joia que a gente está procurando todos os dias. Então, Diogo, nós vamos agora juntos ver um vídeo de um comentário de uma das pessoas que se candidatou. Vamos ver junto? Vamos. Olá, Pastor Diogo, tudo bem? Aqui é Milena Mendes, nós trabalhamos juntos no período que você foi missionário aqui do outro lado do mundo, na Mongólia, na nossa única escola adventista do país, a TUSGO. Eu tenho certeza que o período que você esteve por aqui foi muito marcante na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, por vários motivos. Mas eu queria falar sobre o Diogo missionário que cruzou oceanos e continentes para fazer um trabalho especial aqui na nossa escola, não somente com os alunos, mas eu diria principalmente com o corpo de professores da administração daquela escola. Aqui na Mongólia o cristianismo é muito novo ainda. Somos todos bebês na fé praticamente desse lado do mundo, e o seu trabalho na escola com o culto diário, com a meditação diária, ensinando os professores a cantarem músicas da igreja, eu tenho certeza que afetou e muito o crescimento espiritual deles. E outra certeza que eu tenho é que não importa aonde você esteja no mundo, você sempre será um missionário. Você é apaixonado por Jesus, o jeito que você fala e você prega sobre a vida dele é incrível, é contagiante. E outra certeza que eu tenho, assim que Jesus voltar e te colocar uma coroa na sua cabeça, você vai ter muitas estrelinhas nela, considerando todas as vidas que você vai ter alcançado sem nem saber. Mas pode ter certeza, a Mongólia foi muito beneficiada pelo teu trabalho por aqui. Que Jesus continue te abençoando, que o Espírito Santo continue te guiando e continue tocando a vida de outras pessoas também. Um forte abraço. Que belo depoimento, hein? Olha que as lágrimas estão chegando. Já está aqui, já. Muito bom. Agora, que outros países vocês já atingiram aqui pelo Brasil? Você pode citar alguns, além da Mongólia? Amigo, eu tenho que recuperar aqui. Você diz, o meu trabalho pessoal... Pessoas que já vocês conseguiram mandar do Brasil, para que países?
Uau, a lista é longa. Tá, a lista é longa. Mas os mais complexos, vamos dizer, onde não tinha ninguém, chegou alguém, começou um trabalho. Então, eu posso falar de um projeto específico, porque esse não é um projeto fechado, nós temos 2 grupos de projetos. Projetos abertos, ou seja, são países que têm liberdade religiosa e você pode pregar o evangelho de maneira clara e aberta e direta. Sim. E tem um outro grupo, são os projetos fechados, em que há perseguição religiosa, inclusive com risco de morte, etc. Então, esses projetos não dá para a gente conversar muito. Mas tem um projeto que ele vai ser aberto agora, que é um projeto em Kosovo. Kosovo ainda nem é um país reconhecido pela ONU, e nós estamos enviando agora 2 missionários nossos, brasileiros, para iniciar um projeto lá de plantio de igrejas, que inicialmente ele começa um primeiro ciclo de 6 anos, e a gente espera que isso permaneça, ou quem sabe seja tão bem sucedido que ao fim dos findados os 6 anos já seja, os locais possam tomar conta, né? Então, é um projeto de 6 anos que tem inserções de outros missionários de apoio a partir do 2º ano. Então, a gente cria um corpo, uma força-tarefa, e o objetivo final é sempre criar um movimento de plantio de igrejas nativos. Então, os missionários da FM não querem o protagonismo da missão. A gente quer chegar, fundar e sair. A gente está no fim do nosso tempo, mas para pessoas que, quem sabe como você que está nos vendo agora, quiserem aceitar esse desafio, como é que faz para entrar em contato com você? É simples. Nós abrimos o processo de recrutamento apenas uma vez por ano. Basta acessar o nosso site www.afmbrasil.org, www.afmbrasil.org, e na abinha Vá, que lá você tem a opção de Vá, Doe, então você vai na opção de Vá e você pode preencher um formulário onde você faz uma pré-inscrição. A nossa equipe vai entrar em contato com você e vai começar esse processo. Mas você também pode nos achar no Instagram, no @AFMBrasil, @AFMBrasil. Você pode mandar um direct lá para a gente, a nossa equipe vai fazer contato com você e tirar suas dúvidas, os prazos, o treinamento necessário, tudo que é necessário para você cumprir o sonho de Deus na sua vida de ser um missionário. Diogo, parabéns por esse trabalho que é de Deus, né? Que a semente do Evangelho vá para esses países, alguns não podem ser mencionados por uma questão estratégica, e a gente quer marcar esse momento. Eu chamaria aqui o nosso colega da fé, que é o pastor Ignácio Kalbermatter, conselheiro espiritual da fé, para fazer entregue de um certificado, como lembrança desse momento que você esteve aqui no programa Fé em Ação. Diogo, em reconhecimento a esse ministério na missão da fé, compartilhando Cristo na área de ação que você tanto realizou, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil lhe confere este distinto certificado pelo ensejo de ter participado aqui no programa Fé em Ação. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe, uma inspiração para todos nós. Amém. Muito bem, chegamos ao final do programa. Obrigado, pastor. Obrigado, Diogo, que você continue com esta pegada como presidente e você se sentir tocado por esse ministério. Procure-os, eles bancam todo esse processo para que você doe um pouco do tempo da sua vida para pregar o Evangelho em lugares inóspitos. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus continue abençoando esse ministério. E você, telespectador, continue ligado aqui com a gente. A gente volta para terminar a programação de hoje com a Bárbara Luz. Até o nosso próximo encontro na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigada, Sérgio e Diogo. Com o programa de hoje, deu para conhecer bem a FM, não é mesmo? E como o Sérgio disse, se você se sentiu tocado por esse ministério, o conselho que eu te dou é: viva a experiência de missão. Nós nos vemos na próxima semana, mas antes, não esqueça, conta pra mim o que você achou do programa de hoje lá nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. O programa já está disponível. Compartilhe também com seus amigos. Nós nos vemos na próxima semana. Até a próxima!